O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fan.br. O acesso à saúde de qualidade é um assunto que motiva debate e cobrança por parte da população em relação ao poder público em 100 em cada 100 cidades do país. Um tema igualmente permanente na pauta dos veículos de comunicação e nas rotinas familiares. E que, por outro lado, oferece oportunidades, inclusive no campo dos negócios, com serviços que procuram estar alinhados ao contexto econômico que o país atravessa, com 11 milhões e 900 mil pessoas desempregadas, como atualizou o IBGE nesta sexta-feira, 28 de fevereiro. Nesse sentido, cidades da região, como Americana e Santa Bárbara do Oeste, têm assistido à expansão de clínicas populares e prestadores de serviços na área da saúde, pautados principalmente por preços acessíveis em consultas com especialistas e na oferta de exames. São funcionalidades que caminham em paralelo com clínicas particulares e planos de saúde na busca por espaço no mercado e que sugerem uma entrega de agilidade que o Sistema Único de Saúde nem sempre consegue acompanhar. Eu sou Bruno Moreira e esse movimento marca a 24ª edição do Além da Capa. Está uma crescente e a gente observa muito o crescimento, principalmente na época que o governo libera o aumento a plano de saúde, que a gente é similar a um plano de saúde, né? Não é nem um plano de saúde, porque a gente não tem hospital, pronto-socorro, não tem ambulância, então a gente tem agendamento para consultas, exames e dentistas, com preço muito baixo, né? Esse é o Marcos Soares, gerente comercial da Cartão para Todos em Americana. Ele resume qual é a ideia da atuação das clínicas populares e dos prestadores de serviços de saúde na região. Esse conteúdo está nas páginas do Liberal na edição deste domingo, 1º de março, e no portal liberal.com.br, em reportagem produzida pela repórter Marina Zanac. É com ela que eu converso nessa edição para que a gente possa se aprofundar na compreensão sobre esses serviços. Bom, Marina, em primeiro lugar, de que forma as clínicas populares e os serviços de prestadores de saúde vieram ganhando espaço mais recentemente aqui na região e de que maneira esses serviços podem ser descritos, porque não são exatamente planos de saúde no modelo que a gente entendeu e passou ao longo do tempo a compreender como funcionava? Exato. Esse tipo de prestação de serviço, né, as clínicas populares, entre aspas, cartões de desconto, eles se enquadram na lei como prestadores de serviço na área da saúde. É essa a definição desse tipo de empresa. Eles existem aí há cerca de mais de 10 anos, pelo menos aqui em Americana, até onde eu consegui mapear. Eles existem há muito tempo aqui. E o que aconteceu aí nos últimos anos? Perdão, eles não há mais de 10 anos, desde o início dos anos 2000, na verdade, eles existem aqui em Americana. Quase 20, então. Exato. O que aconteceu aí nos últimos anos, e eu não vou nem falar recentemente, porque isso remonta aí já há mais tempo. Houve um boom, uma explosão aí de número de pessoas que contrataram esse tipo de serviço, que se tornaram, enfim, clientes, associados dessas empresas. E isso está ligado principalmente ao fator da crise econômica. Recentemente, talvez seja uma percepção de contato com esse movimento mais próxima para quem está produzindo, né? A gente aqui na redação, mas isso não quer dizer que eles apareceram ontem no mercado, né? São algumas empresas que, como você disse, já têm alguns anos de estrada aqui mesmo em Americana. Mas para entender como funciona isso, para quem contrata, Marina, é claro que cada empresa pode ter as suas condições próprias, o seu regulamento, o seu contrato com o cliente, mas na média do que você apurou, de que forma um potencial cliente pode
passar a se tornar uma pessoa que tenha acesso ao serviço regularmente e o que normalmente é oferecido à pessoa que contrata o serviço? Bom, acho que agora eu vou entrar numa certa diferenciação entre o que são esses prestadores de serviço na área da saúde e o que são convênios médicos. A principal diferença é o convênio médico, ele é, por legislação, obrigado a fazer determinadas coberturas de tratamentos. Então, consultas, exames, tratamentos médicos, vou dar um exemplo aqui, determinadas quimioterapias, por exemplo, atendimento de pronto-socorro, tudo isso o convênio médico precisa estar cobrindo e óbvio que o cliente aí que ele vai estar pagando por esse valor, para ter essa segurança de que, olha, acontecer determinada situação, vou estar correndo atrás do convênio que é de onde eu sou cliente. Existe o atendimento imediato, a urgência e a emergência pronta para ele, né? Isso, ele tem essa estrutura à disposição. O fato de ter essa estrutura à disposição que faz com que, enfim, o convênio tenha o preço que ele tem, basicamente, né? Precisar ter toda essa estrutura. No caso dos prestadores de serviço na área da saúde, funciona de outra maneira. Paga-se também um valor mensal, eu apurei aí na faixa dos 20 aos 35, um pouco mais aqui em Americana, e a partir desse pagamento, a pessoa torna-se um associado e ela consegue ter acesso a consultas e exames a um preço mais baixo do que normalmente se conseguiria mediante aí uma consulta ou um serviço particular. Como que é possível fazer isso, né? Pagar esse valor e, quando precisar, pagar um valor mais baixo do que se fosse um particular. Basicamente, funciona da seguinte maneira. Eles atendem por alta demanda. Então, assim, são muitas pessoas que estão ali fazendo aquele pagamento mensal, muitos clientes, muitas vidas, né, que estão ali contempladas. E os médicos e as clínicas que fazem exames meio que fecham um pacote por meio da grande demanda. E um entrevistado até me deu um exemplo interessante. Se você vai comprar um pé de alface, ele faz por um valor. Se você vai comprar a horta inteira, o pé de alface em si vai ficar bem mais barato. Porque, enfim, questão de demanda. Compra no atacado, né? Exato, basicamente isso. Então, é mais ou menos esse o mecanismo que os prestadores de serviço na área da saúde atuam. E eles atendem, pelo que eu apurei aqui na região, aqui em Americana e Santa Bárbara, basicamente duas coisas. Consultas, seja com clínico, com especialista e tal, e alguns exames. Dá para mensurar, Marina, valores desses exames? Você chegou a conversar nesses termos ou não? Sim. Por exemplo, uma consulta... Dando um exemplo de uma especialidade, né? Pra gente clarear. Por exemplo, uma consulta numa clínica popular, que ela já se propõe a ter um preço mais barato. Seria, digamos assim, R$100. Se você é um associado de uma dessas empresas e paga esse valor mensal de R$20, R$30, a sua consulta vai ser, tipo, R$70. Só para dar uma ideia, né, de como isso pode impactar no orçamento, na rotina financeira de quem contrata o serviço. Lembrando que, assim, é um valor bem abaixo e bem diferente de se você chegar em um consultório e tentar marcar uma consulta particular. Sim. Que pode variar aí, enfim, sei lá, R$300, dependendo da especialidade, até mais, menos, enfim. Então é bem diferente de uma consulta particular. Você mencionou no começo, e eu percebi que algumas das fontes com quem você conversou também mencionaram o fator econômico, o nível de desemprego no país nesses últimos anos, como uma brecha que foi enxergada para se oferecer um serviço que ou não existia ou ainda não tinha atendido o volume de pessoas que atende atualmente. Ainda não tinha chegado ao topo da capacidade, né? Não tinha ampliado fronteiras ou limites, né? Porque alguns serviços vieram, inclusive, de outros estados se instalar aqui na região. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais de como se dá essa percepção das pessoas envolvidas, da relação entre contexto econômico e o crescimento pela procura desses serviços. Isso foi observado, pelo menos pelas empresas com quem eu conversei, em 2015, 2016, 2017. Foi nesse período que houve o boom
relacionado principalmente à questão econômica. E isso atua de duas maneiras, basicamente. Isso aconteceu de duas maneiras. Primeiro que, assim, as pessoas... Muita gente desempregada não tinha mais condição de arcar mesmo com o convênio de saúde. Não tinha mais dinheiro, não tinha o que fazer. Não tinha mais aquele salário. Então, assim, de fato, o desemprego atuou diretamente na falta de recurso para manter isso. Uhum. E porque em muitos casos também existe a relação entre o emprego e o plano de Exato. saúde vinculado, né? Isso, com o desconto em folha, né? Exato. Esse é o segundo ponto aí que a crise econômica atingiu e abriu aí uma brecha. Muita gente tinha convênio vinculado à empresa, ao emprego. E aí também perdeu emprego, não tinha mais o salário, não tinha como arcar com um convênio particular, sem estar ligado a uma empresa. E nisso entram aí as clínicas populares tentando aí buscar essa fatia de mercado. Sim, o desemprego ou algumas empresas até fizeram acordos em sindicatos para cortar isso como benefício, porque ou ela mantinha o funcionário empregado ou ela pagava os benefícios. Esse é o Juliano Rodrigues, proprietário da Poupe Saúde, com presença em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Então o desemprego é uma realidade, então muitas pessoas perderam o emprego, então perderam o convênio. Aquilo que eu te falei antes, a pessoa quando perde o convênio, ela não consegue às vezes fazer como pessoa física, porque fica mais caro ainda, não faz mais parte de um grupo, então ela não consegue manter, e o alto índice do valor mesmo. Então isso são fatores que representam. Então a terceira idade, na grande maioria, não faz parte do grupo porque está caro, porque ficaram as pessoas mais jovens, porque ficaram desempregadas, então isso são coisas representaram o crescimento. E ele faz um adendo. Eu vejo que mesmo com a economia aquecendo, mesmo com a economia crescendo, mesmo os convênios voltando a vender, ter mercado para eles e tudo mais, isso ainda não afetou diretamente a gente. Hoje tem gente até que tem convênio e que acaba tendo um cartão desse, porque para alguns procedimentos ele consegue uma agilidade maior do que no próprio convênio dele. A ideia é compartilhada pelo Marcos Soares, da Cartão para Todos, com o acréscimo de um fator local. Com certeza, principalmente, Marina, que aqui em Americana, né, que está passando por um revés muito grande por causa das indústrias têxteis, né, que está tendo muito desligamento por causa da concorrência com a China, e aí o pessoal vai, né, olha, eu perdi emprego, eu estou sem plano de saúde, eu quero deixar, né, fazer pelo menos para poder levar meus filhos, a esposa no médico, entendeu? Uhum, ganhando espaço na ideia de que a pessoa na urgência ainda procure um hospital público, um HM aqui em Americana, ou os prontos-socorros que existem em Santa Bárbara, mas no dia a dia consiga, com esse valor reduzido, manter ali um acesso a uma consulta de especialista mais rapidamente, né? Essa relação com o SUS ela é curiosa. Eu conversei aí com as fontes e é meio que consenso que o SUS não é um concorrente, entre aspas, porque assim, a consulta do SUS é de graça, então eles não têm como concorrer com isso, e meio que atua de forma quase complementar em alguns aspectos. Por exemplo, é uma situação que acontece, apesar de não ser comum, é um paciente ser atendido, por exemplo, no postinho de saúde, por um médico de saúde da família, tudo mais, ele precisa passar com um especialista, por exemplo. Aí o que eles fazem? Eu vou lá fazer o cartão de todos, eu pago essa mensalidade, pago essa consulta e vou antecipar esse tempo que eu vou esperar lá no SUS. Quem está falando sobre essa relação é novamente o Marcos Soares. Caso saindo, eu também vou pegar essa consulta lá, mas é por causa disso, dessa demora que há, né, para realizar essas consultas com os especialistas, entendeu? E é por isso que, né, a gente está, no Brasil inteiro, a gente está preenchendo essa lacuna, entendeu, Marina? Tanto nós, do Cartão de Todos, quanto os nossos concorrentes também, estão preenchendo essa lacuna, essa falta, às vezes, do setor público em nos socorrer na questão da saúde. E o Juliano Rodrigues completa. O contrário não acontece. Eu não tenho como ele vir aqui, passar comigo aqui na consulta e ir fazer os exames pelo SUS. Isso o SUS não aceita. E acho que isso, teoricamente, está num processo que está certo. A balança fica desequilibrada, mas o contrário acontece. A gente consegue
quando é necessário, quando o SUS realmente não dá conta ou não tem uma demanda para atender, a gente faz sem problema, a gente acaba virando um parceiro. Isso também é apontado, né, por alguns dos personagens com quem você conversa, e outro conceito que também eu entendo que é bacana de se explicar é que quando você pergunta para eles sobre tendências de futuro, é mencionada também a questão da verticalização, deles passarem, de repente, a estruturar toda essa cadeia em uma única empresa, em um único espaço, porque hoje eles também contam com parceiros para isso, né? O que eu pude entender dessa tendência da verticalização, que uma das fontes mencionou, é o seguinte: enquanto lá atrás, quando surgiram aí esses prestadores de serviço, o que ocorria era, eu sou uma empresa que eu tenho parceria com diversos laboratórios, diversos médicos que atendem no próprio consultório. Hoje a tendência é a verticalização, que é trazer para o espaço da empresa esses serviços e esses profissionais. Então, por exemplo, eu posso ter até um parceiro externo, uma clínica que faz os exames de imagem para a gente. Foi o Juliano, da Pope Saúde, quem citou essa ideia de verticalização como tendência. Mas no futuro a gente tem um espaço amplo e grande, onde a clínica de imagem vai estar dentro, junto com a gente, no mesmo local. O laboratório, que era terceirizado, hoje já é uma tendência, ele já veio para dentro da clínica. A gente tem, os outros também têm. Cada vez mais a clínica é um ambiente mais completo e dinâmico voltado para a área da saúde. Então, clínicas cada vez mais fortes com exames de imagem, clínicas cada vez mais fortes com exames laboratoriais, com atendimento médico, com alguns pequenos procedimentos. Então, eu acho que essa é a tendência. Mais ou menos nesse sentido, não sei se ficou claro. Sim, a pessoa pode passar a ter acesso, por exemplo, em um único endereço a especialistas de diferentes áreas. Se ela precisar de um exame que foi recomendado ou cobrado por um especialista, fazê-lo numa clínica que funcione dentro desse mesmo prédio. Toda a estrutura está organizada de forma a que a pessoa não precise recorrer a outros endereços, a outros espaços que complementem o serviço, né? Que ele se concentre em um único ambiente. Né? E além da isso questão... que eu entendo dessa ideia, né? Sim, da verticalização. Tem a questão do endereço, mas também tem um fator que a fonte me apontou, que é assim, enquanto o médico vou dar um exemplo, enquanto o médico está atendendo no consultório dele, quando essa empresa liga, olha, eu preciso fazer uma consulta, vai entrar na lista de espera do consultório dele. Já se essa empresa traz um médico para atender, que seja 2, 3 vezes por semana, dentro da empresa, vai ter uma agenda própria. O controle está nas mãos dela, a partir daí. Né? E além desse movimento das clínicas populares que a gente comenta aqui, dos planos de saúde consolidados, do entendimento do acesso universal ao SUS, um outro formato de acesso à saúde, a especialistas em específico, é o bom e velho consultório próprio, a consulta particular, em que você procura o consultório de um especialista. Normalmente é atendido mais rápido, mas pagando um valor mais alto por essa consulta, né? Não tendo que enfrentar a fila de um plano, que normalmente tem um limite de atendimentos em determinado período e outras circunstâncias. O alvo dessa reportagem, da sua apuração, é falar sobre a operação dos serviços e não exatamente sobre o comportamento dos profissionais que estão envolvidos, que são contratados para isso. Mas com os prestadores, deu para extrair também de que forma os médicos, os outros envolvidos nesse modelo, têm recebido, têm se adaptado para poder atender nesse modelo também? Sim, deu para perceber, o que eu consegui apurar é que há algum tempo atrás existia um receio dos médicos em se comprometerem demais com esse modelo, porque ele ainda não estava muito claro pela legislação o que era, o que podia, o que não podia. É cartão de desconto, não é? Então, assim, incertezas jurídicas mesmo, legais, de definição do que era esse tipo de serviço, né, esse modelo de negócios, acabava afastando os profissionais. Segundo fontes que eu ouvi, hoje já existe uma outra percepção, e existem, inclusive, médicos que têm um pé, por exemplo, no convênio médico e em um prestador de serviço, em uma clínica popular.
ou mantém aí o consultório particular, mas tem também um contrato com essas clínicas. Geralmente isso ocorre em cidades diferentes, tal, mas pelo que eu entendi, isso vem acontecendo. E como que isso vem acontecendo? Recentemente, em 2017, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que traz aí alguns direcionamentos do que é, do que não é, o que pode e o que não pode. A menção à questão legal que envolve a atuação das clínicas é do presidente da subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Americana, Rafael Garcia. Desde o seu registro, como ela deve funcionar. Então, por exemplo, ela prevê uma obrigatoriedade de indicação de um diretor técnico responsável no CRM. Então, você tem que ter um diretor de hospital, né? Você tem que ter um diretor responsável por aquela clínica que vai responder por tudo aquilo que acontecer na clínica. Uma outra coisa que ela tem limitações é divulgação de valores. Eles não podem divulgar os valores que eles cobram, né? Eles só podem divulgar os valores dentro do interior dos seus estabelecimentos. Se você perceber, você não vê anúncios, né, grandes publicidades sobre essas empresas. E, na verdade, elas são consideradas empresas de prestação de serviços médicos e são obrigadas a ter registro do CRM, né? Eles não podem ter interação com outros estabelecimentos comerciais. Eles entendem que, como se trata de um atendimento básico de início ambulatorial, eles não podem ter uma série de coisas que eles têm vedação. Por exemplo, como comercialização de próteses, implantes, de órteses. Então, eles também têm uma restrição de operação. Por exemplo, um cartão de desconto ou um clube de vantagens é onde se enquadra, por exemplo, uma funerária. Ela oferece o serviço, a pessoa paga um valor mensal e consegue desconto em alguns estabelecimentos, numa ótica, por exemplo. Tá? Já o Conselho Federal de Medicina disse que prestadores de serviço na área da saúde não podem atuar nesse modelo, não podem ser como cartões de desconto, e eles precisam seguir algumas regras por conta disso. Uma delas é a questão da propaganda. Não é permitido, por exemplo, fazer propagandas e nem promoções relacionadas aí ao fornecimento de cartões de desconto. É basicamente essa proibição dessa venda promovida que está relacionada à proibição do cartão de desconto. E aí ele encontra outros caminhos para se propagar, não pela publicidade, mas no boca a boca, em outros meios, né, para se fazer conhecer. Né? Sim, exato. O que ele não pode é fazer a propaganda desse desconto, dessas vantagens que se tem, porque o Conselho Federal de Medicina entende que é um prestador na área da saúde. Por fim, o presidente da OAB Americana faz uma comparação que traz o entendimento da atuação das clínicas para perto de outros serviços que se inseriram no nosso dia a dia como alternativa a outros modelos postos há muito tempo. Isso é uma via que surge de uma demanda da população, né? Então, o Uber, a gente vê como a mesma coisa. Havia uma demanda muito grande, uma necessidade de um serviço, e os meios pré-estabelecidos de serviço, que era o transporte urbano e o táxi, eles não contemplavam, eles não satisfaziam nem de uma forma nem de outra. E ela está gerando a demanda e está fazendo com que surjam novas modalidades, novas formas de prestação de serviço. E isso chega agora mais forte pode ser, na saúde, porque isso já existia há tempos atrás, mas não na forma como está sendo agora efetivamente objeto de prestígio, né, da população. As pessoas estão aderindo, e é o que eles falam, né, uma forma alternativa de saúde complementar, né? Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal.
Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do nosso episódio ou mesmo do formato dos podcasts do Além da Capa, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!